No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E eu cheguei e falei assim, para você ser cristão, você ser cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou de fato. Um corpo físico, em carne, estava morto por 3 dias e voltou a andar. E voltou a falar, e voltou a se comunicar. Se você não acredita nisso, por definição, você não é cristão. Tem um ateu que tá falando, teólogos aí que acham que é tudo um mito, ó. Ele tá dando um puxão de orelha. Ah, tá. É nesse sentido, entendi, falei. no pessoal. É um ateu que tá falando, é. E aí é aquela coisa. Então, pelo que eu entendi, é isso, né? Todas as outras coisas que definiam um cristão, você pode até relativizar. Não, Mas a ressurreição não. Mas ele subiu aos céus ou não. Mas ele fez, sei lá, ele performou milagres ou não. Ele nasceu da virgem ou não. Agora, a ressurreição, se você tira, né? Você pega as cartas de Paulo Amaro e joga no lixo. Então, quando eu falei isso em vídeo, várias pessoas falaram, tipo, Pílula, então quer dizer, você está dizendo que eu não sou cristão? Quer dizer, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Se você não acredita nisso, você não é um cristão de verdade. Se uma pessoa lhe perguntar o seguinte: se Jesus é Deus, como pode Deus morrer? Se alguém viesse até você e questionasse a razão da sua fé, O que você responderia? Jesus era 100% humano quando estava entre nós, porém o Espírito Santo do Pai estava sobre ele, como diz em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por este motivo, Jesus afirmou aos apóstolos quando perguntaram a ele se poderiam ver o Pai: Não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Jesus disse isso porque pelo Espírito eles estavam conectados, compartilhavam da mesma essência, semelhante ao que ele tinha no céu, semelhante. Mas não igual. Quando Jesus havia se levantado das águas, após o seu batismo, o Pai manifestou o seu Espírito em forma de uma pomba, que pousou sobre Jesus enquanto Jesus orava. O Pai falou do céu, e João o Batista ouviu o Senhor dizer o seguinte: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta fala está conectada com Salmos 2:7 que diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Peça e te darei as nações por herança e a terra por sua propriedade. E este acontecimento serviu de confirmação para o Batista, de que Jesus é o Messias. Foi neste momento que o Pai derramou sobre Jesus o seu Espírito Santo, formando a plenitude do Espírito. Mas Jesus ainda era humano, porém, agora agindo conforme o Espírito Santo do Pai que habitava nele, que dizia como ele devia agir e como falar. Como o próprio Senhor Jesus diz em João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas sobre isso, eu já falei com mais detalhe nos vídeos que deixarei aqui na descrição. O que muitas pessoas não conseguem entender é porque ele morreu, se ele mesmo não tinha pecado. E segundo a Escritura, o salário do pecado é a morte. Então quer dizer que Jesus pecou em algum momento, ou não? É nesta pergunta que está o mistério. Se ele nunca pecou, como ele poderia morrer? E a resposta é: por causa de nossos pecados. Mas para não ficarmos no superficial, voltemos ao Éden. Quando Eva comeu do fruto, ela passou por cima da autoridade de Adão e de Deus, olhando somente para si, e cheia do desejo egoísta de satisfazer sua curiosidade, ela os desobedeceu, independente da intenção. Adão, vendo Eva lhe oferecer o fruto, não tendo ainda pecado, deveria ter a repreendido e intercedido por ela, assumindo uma culpa que não era dele, para que Eva fosse poupada do castigo. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Adão comeu do fruto, pecando contra Deus. Ele preferiu pecar com ela, por causa do medo de perdê-la, demonstrando amar mais a ela do que a Deus, que foi quem o criou. Não confiou no amor de Deus para perdoar, não recorreu à sua misericórdia, e sendo o primeiro, o cabeça de toda a raça humana, levou maior culpa. Adão não assumiu a culpa para salvá-la do castigo, mas pecando com ela, toda a humanidade que descenderia dele, nasceria inclinada a querer suprir seus desejos egoístas, a saber, o pecado. E a prova de que o pecado está relacionado aos desejos egoístas está em Tiago 1:14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas o que isso tem a ver com Jesus ter morrido? Jesus não poderia receber a morte como castigo, pois nasceu sem pecado e nunca pecou. Mas desde o Gólgota ele foi sofrendo os danos pelos nossos pecados, porque ao contrário de Adão,
ele intercedeu por nós e aceitou receber o castigo violento que era destinado a todo pecador, dando a cada um a chance de ser perdoado, já que o salário já havia sido pago sobre ele desde o Gólgota até a sua morte na cruz. Ele fez o papel de um cordeiro sem defeito, aonde as mãos eram postas sobre ele e os pecados e ofensas eram transferidos para ele. E então o cordeiro inocente era sacrificado por causa dos pecados do indivíduo, possibilitando o perdão do pecador. Adão não foi esse cordeiro na vida de Eva, mas Jesus foi esse cordeiro para toda a humanidade. Por isso a Escritura em João 3:16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele, aonde expressou em palavras a dor que sentia pelos danos que os pecados da humanidade causavam em seu corpo. Deus meu, por que me desamparaste? E em seguida, declarou ainda mais a sua submissão total ao Pai dizendo: em suas mãos eu entrego o meu espírito. Essa entrega do espírito significa a alma espiritual voltando aos domínios de Deus, aonde Deus a colocaria em uma prisão espiritual, por tempo determinado. Porque Jesus ressuscitou, uma vez que ele já havia pagado o preço pelos nossos pecados, sobre ele já não havia pecado algum, portanto a morte não tinha mais poder sobre ele. E o Pai não podia deixar alguém sem pecado, permanecer onde somente pecadores podem permanecer. Então Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, Jesus havia vencido a morte, trazendo com ele a possibilidade de qualquer um que estiver nele, ainda que morra, possa ressuscitar no dia da sua vinda. Por isso Jesus diz em João 11:25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Jesus veio nos salvar da segunda morte, não da primeira, pois a primeira todo ser humano poderá passar, por causa do pecado, mas nem todos nós morreremos. Veja o vídeo sobre o reino de Cristo, na descrição. Quando Jesus ressuscita, ele já é uma nova criatura, não é mais um humano comum, mas humano glorificado. A sua natureza divina que havia deixado com o Pai, agora revestindo todo o seu ser, o mudando de carne e osso, para espírito vivificante, possuindo corpo palpável, que pode ser tocado, podendo comer e beber, mas não por fome ou sede, mas por prazer, e ainda assim, com todas as características espirituais que havia antes de se encarnar. Isso foi para lhe mostrar que Jesus não se auto-ressuscitou, como acreditam alguns, e para que você entendesse que sem o Pai, Jesus não poderia fazer absolutamente nada, porque ele se tornou 100% humano e 0% divino, assim como Adão era no início, humano e sem pecado. Adão foi o primeiro homem, mas falhou, mas o segundo Adão, como Jesus é chamado na Escritura, não falhou em momento algum. Agora você entende realmente o porquê a frase de Jesus morreu pelos nossos pecados tem tanto peso. É porque aquele que não podia morrer se entregou à morte para que vivêssemos através dele, sem pecado, sem choro, sem dor, sem castigo e sem experimentar a segunda morte, que é a destruição eterna da sua existência.